Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre mais um episódio da série Hannibal. A semana passada não deu para gravar porque eu fiquei com problema no microfone. Agora eu estou com esse microfone de lapela aqui, ó. Vamos ver se ele dá certo. E eu estou também na minha sala, eu estou em outro ambiente, né? Para mudar um pouquinho é bom, né? Pois é, quem está acompanhando aqui o nosso podcast, nossos programas, as nossas lives. Primeiro, não estou ao vivo, como vocês podem perceber, eu estou gravando aqui na minha sala, a internet daqui é péssima e estou testando ainda para ver se dá tudo certo, se não dá problema. Posso fazer ao vivo depois? Posso, né? Mas vou primeiro testar e vou deixar essa live rolando aqui gravada já, tá bom? Mas você fica de olho e comenta, tá? Vamos lá, esse episódio dessa vez é um Nakachoko. Esse episódio aqui, ele é a continuação direta do episódio anterior para quem está acompanhando a série Hannibal. Lembrando que a gente está na segunda temporada, esse episódio número 10, ou seja, estamos chegando no final da segunda temporada. E nesse episódio aqui a gente vai ter o que aconteceu no outro episódio. Vamos recordar? Vamos fazer aqui uma recordação? Aconteceu o seguinte, o Will, ele mata um cara que se vestia, ele colocava uma roupa pneumática, assim, de um urso das cavernas, era uma coisa assustadora, né? O Hannibal arma, assim, para o cara ir atrás do Will, na casa do Will, e o Will acaba matando o cara, tanto que o episódio anterior ele termina com o Will mostrando o corpo do cara na mesa do Hannibal, né? E falando assim, ó, agora a gente tá quites, né? Uma pela outra. Você mandou alguém me matar. Como é que é? Eu mandei alguém matar você e você mandou alguém me matar. Então termina assim o episódio. Aqui a gente vai ter as consequências diretas disso, né? O episódio ele já vai começar com o Will ele tendo uma recordação de como é que foi esse ataque, né? Primeiro, né? Ele tá na casa dele, ele entra, apaga as luzes, o cara vestido de urso das cavernas, que tem uma mandíbula enorme, uma coisa muito perigosa. Ele tá lá fora, ele atravessa o vidro da sala dele e você vê que ele está. Ele vê o cara primeiramente, é interessante, porque agora a gente vai ter a perspectiva do Will, né? O Will ele vê o cara como se ele fosse um veado gigante, ou seja, ele tá vendo aquela coisa que simboliza o alter ego dele mesmo, né? E depois ele vê quem? Ele vê o Will como aquele vendigo, né? Aquele ser estranhíssimo, cornudo, que representa o Hannibal, né? Que é um ser meio demoníaco, né? Então, ele vai ver essa luta novamente e ele vendo a face do Hannibal, ele ataca ferozmente, bate, ele mata a murros, né? Ele não mata com nenhuma arma, ele larga a espingarda que ele estava segurando e ele resolve matar com as próprias mãos, né? Então, acho que isso tem um componente claro do que o Will quer fazer com o Hannibal, né? Ele quer destruir o Hannibal. Só que para ele poder destruir o Hannibal, ele precisa fazer com que o Hannibal confie nele. E o Hannibal ele é muito esperto, ele é muito liso, né? Então, você vê aqui que é uma coisa que é muito sinistra que o Will acaba fazendo. Ele resolve pegar esse cara, que o nome desse personagem aqui na história é Randall Tier. Eu deixei meu roteiro ali, por isso que eu tô olhando ali, né? E aí ele pega o cara e ele faz uma espécie de transformação do cara. Ele faz uma simbiose do corpo do cara, o corpo dele, né? Enquanto ser humano, com aquele esqueleto de urso polar, né? E coloca naquele museu de museu natural e tal, museu que tem essas coisas pré-históricas. E é impressionante, assim, porque aí essas cenas aí que quando já chega o Jack Crawford e tudo, e eles todos estão olhando naquele museu de história e tá aquele cara todo montado lá, é uma coisa assustadora, porque a gente sabe que foi o Will que fez isso. Só que o Will ele precisa fazer essa espécie de coisa para que o Hannibal confie nele, né? Então os diálogos que ele tem com Hannibal são diálogos muito íntimos. Isso até antes de mostrar essas cenas do FBI no museu, né? Ele chega e fala assim pro Will, o Hannibal, fala, você matou ele com suas próprias mãos? Aí o Will responde que sim, né? Ele mostra as mãos muito feridas, né? E fala assim, sim.
Aí ele fala, é uma coisa muito íntima, né? E você vê que, falando em intimidade, tem cenas muito íntimas do Hannibal cuidando das mãos do Will. E ele tá ali, então, fazendo aquele trabalho, assim, de tentar convencer o Hannibal que ele tá se transformando, né? Tanto que uma das palavras que ele fala, que ele utiliza muito no episódio, é becoming, né? Que ele tá se transformando. A gente lembra que a série, ela é muito baseada no Dragão Vermelho, né? E o Dragão Vermelho é isso, é alguém se transformando em outra coisa, né? Aqui a gente vai ter o Will também se transformando no que o Hannibal crê ser um serial killer, canibal como ele próprio, né? É o mestre dando aulas, né? Então aqui vai ter essa cena do Museu Natural, aí tá o Jack e o Will começa a fazer aquela coisa que a gente está acostumado a fazer, mas fazia tempo que a gente não via, que é aquela reversão, né? Você pegar e você vai revertendo as cenas, só que em vez de ele reverter a cena como a gente via anteriormente, como o assassinato acontece, como o ataque acontece, ele vê a si mesmo, conversando com essa figura já transformada, esse cara que são cenas dantescas, né? Vou deixar passando para vocês aqui uns slidezinhos, né? São cenas dantescas, deles conversando, o cara falando assim, o Will falando pro cara, né? Já todo montado com os dentes de sabre, né? De sabre não, aqueles dentes, aquela arcada dentária, né? De um animal feroz. O Will fala pro cara assim, né? Imagina na cabeça dele, fala assim, eu fiz uma homenagem a você. Aí a figura responde pro Will, não, você fez uma homenagem a si mesmo. Então, são cenas muito interessantes dessa série. E para mim, esse é um dos episódios até mais interessantes, mais bonitos e mais audaciosos assim nessa temporada. E olha que essa temporada tem episódios muito bons, né? Vocês sabem, né? Então aqui, ó lá, vamos lá. O que eu tô falando aqui, o Jack chama o Will e o Hannibal para poder fazer essa consulta, ver o que está acontecendo. O Will faz uma análise, né, que é dele mesmo, aí é interessante, né, fazendo essa encenação também para o Hannibal, né? Hannibal ali do lado falando, esse daí esse assassino, ele fez isso aí ser uma coisa íntima, né? Por isso que ele fez essa transformação com esse homem. Aí o Hannibal fala assim, com certeza foi a primeira vez que essa pessoa matou, né? Aí então, claro, aí fica assim, tendo esses diálogos paralelos e o Jack ali olhando para a cara de um, olhando para a cara do outro e tentando entender, né, como é que eles estão fazendo uma análise assim da psique desse personagem e desse assassino que ela tá batendo tanto, né? Os dois estão concordando com tudo, né? Então é interessante nessa questão. E mais, né, do que isso, né? O Will ele fala pro Jack assim, ó, ele conhecia o assassino. Aqui nesse episódio também, a gente vai ter a Fred Lounds, né? Essa personagem aqui, a Fred Lounds, agora ela tá escrevendo um livro que ela fala que é o livro sobre o estripador de Chesapeake, né? E agora ela tem intenção, inclusive, de que esse livro ele vá virar um filme, né? Ela fala assim, agora o negócio é o cinema, né? Isso que importa. E a Fred Lounds, o volta e meia tá conversando com o Will, né? E tal, ela tá entrevistando o Will num quarto de motel, que é um dos quartos de motel mais horrorosos que eu já vi. Assim, chega a ser interessante, né? Porque ele é muito kit, esse quarto de hotel aí, né? Aí ela tá falando das suspeitas dela sobre Hannibal, né, e tal. Ela fala que ela não foi convencida, isso é interessante. Ela não foi convencida de que o Chilton é o estripador de Chesapeake, né? Só que o Will fala pra ela assim, pra mim essa história já teve encerramento, Fred. Não quero mais continuar, não quero mais que ela continue sendo remoída, né? Ela é muito inteligente, essa personagem, né? E o quanto ela não tem de ética, ela tem de inteligência, né? Então o Chilton ali não, para ela não casa, né? Essa questão, né? Outra cena que eu acho legal da gente comentar aqui também é que tem os Verger, né? A gente tem a Margot Verger, tem o Mason Verger, né? E é claro, a Margot continua fazendo as terapias dela com Hannibal, né? E o Hannibal fazendo aquela psicologia reversa, sei lá, né?
Ele falando para ela que ela não consegue matar o irmão porque ela ainda tem algum amor, algum afeto pelo irmão, que na verdade ela tem que ter ódio, porque o ódio deixa a pessoa ser mais focada, né? E tal. Então, você vê ali que realmente o Hannibal ele está ali fazendo uma lavagem, né? Não digo uma lavagem, né? Porque essa personagem ela quer mesmo matar o irmão, mas é quase chocante, né? Você vê que ele se sente tão livre assim para falar para ela, olha, para você acabar com ele, você tem que ter muito ódio, porque o ódio faz a gente ter foco, né? E tal. E então a gente vai ter aqui outras cenas aqui dela e cara, esse cara realmente, eu gosto muito desse ator aí. Ele era daquele Boardwalk Empire, sabe? Esse ator que faz o Mason Verger. Ele vai ter aqui algumas cenas dele com ela. Ela vai chegando na fazenda e tal, chegando a cavalo, num celeiro ali da propriedade dela. E tá quem esperando ela? O Mason, né? E tá com um porquinho bonitinho, assim, no colo, e falando assim, ai, como é que é? Dê oi para o Pavlov e tal, um porquinho fofinho. A gente lembra até do Baby, né? O porquinho atrapalhado. E aqui a nossa personagem, ela vai, claro, tá ali muito constrangidamente conversando com aquele irmão que é um visível psicopata, né? E ele vai mostrar para ela, todo contente, que ele tem intenção ele tá bolando ali um esquema para poder. Primeiro ele fez um melhoramento genético naqueles porcos, né? Ele fala que cruza certos tipos de porcos para criar um porco perfeito, né? Porque eles têm uma fazenda de abate, né? E tal. Eles são uma referência, são riquíssimos porque são donos de abate de animais. E aí ele fala para ela assim, olha, você tem que ver o que eu estou fazendo uma coisa ótima. E ele mostra ali, tem ali um cara ajudando ele, né, um capanga, né? E ele fez uma espécie de labirinto, né? E esse labirinto, você vê que ele está ali fazendo um labirinto que está. Ele vai soltando os porcos e ele fez uma espécie de pessoa toda montada com carne moída por dentro, por exemplo, sabe? E ele fica aspergindo ali um perfume com cheiro de seres humanos. E curiosamente, essa roupa é a roupa dela. Tanto que ela até fala: Nossa, esse é meu terno, né? Aí ele fala: Eu compro outro para você. Então ele pega e né, mostra para ela que ele fala que está ensinando os porcos, porque ele fala assim: Olha, os porcos eles atacam as pessoas, só que eles não atacam, eles não têm hábito de atacar as pessoas vivas, né? Se mexendo, gritando, esperneando e tal. Então ele está ensinando, né? E para quem conhece, né, já assistiu o Dragão Vermelho e tudo, sabe como é que é essa história, né? Então você vê que a Margot, inclusive, ela tem quase que a certeza que, já que ele colocou a roupa dela naquela pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que os porcos foram atacar, ele acha que ele está querendo ameaçá-la. E é o que ele quer fazer o tempo todo, né? Ele quer trazer o horror, né? Aqui vai vir uma sequência que eu acho muito legal, gente, né? Espero que vocês tenham assistido esse episódio, porque tem uma sequência de muito erotismo nesse episódio. Eu acho isso muito bonito, né? Claro que são coisas que vão ter consequências que a gente vai ver mais pra frente que são terríveis, né? Tipo, a Margot, ela tá muito fragilizada, muito triste, e ela vai procurar quem? O Will. Ela vai procurar o Will, conversar com ele. Ele até falar para ela assim: olha, o que você quer, Margot, eu não tenho. No sentido de ele não tem, sei lá, ele não tem condições psicológicas para entrar numa relação, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, ele tem o Will, né, que acabam indo para a cama, né? O Will com a Margot e tem a Lana Bloom com o Lecter, né? E o Lecter tá ali ensinando a Lana, mostrando para a Lana um instrumento que é um instrumento que eu acho muito legal. Ele é utilizado muito para fazer soundtrack de terror, que é chamado Theremin, né? Que as pessoas que tipo assim, só você aproximar a mão, ele faz uns barulhos muito estranhos, né? Aí a Lana fala assim: "Nossa, que engraçado, né? Parece que tem alguém gritando, eu tô torturando alguém, é como se eu tivesse alguém berrando, né? Porque o Theremin tem esses barulhos esquisitos. E ela fala assim: "Ah, eu tô tocando com ar, né? Algo assim. É muito interessante e tem aquela cena toda de pegação. Aí o Will tá com a Margot, né, dando os catos, aí tá o Hannibal dando os catos com a Lana, aí tem momentos que aparece a Lana dando cato com aquele vendigo, porque é o que ele é, né?
porque o Will começa a ter ali uns insights ali de ver a relação da Alana com o Lecter. Então, você vê que ali é o tchaka na muchaca total, né? É até bom porque o nome do episódio é Nakachoko, né? Tem muito tchaka na muchaca também. O Hannibal, então, ele vai ali ao encontro do Mason, porque diz que o Mason, né, pediu para conversar com ele, eles se cumprimentam e tal. Aí ele, né, ele acha interessante ali, fala assim, nossa, fala assim, olha, eu aceito um porco, só que, por favor, eu quero escolher o porco, né, e tal, que eu quero transformar numa refeição e tal. E já depois aparece o Hannibal vindo com um carrinho, gente, é um carrinho com um porco assado, e assim, aquele porco digno de história em quadrinhos, sabe? E você vê que tá com servido ali com arroz dentro dele. E ele vai servindo, vai estar a Lana ali na mesa, o Will. Ele serve aquelas porções mínimas, apesar de ser um prato tão grande. E você vê que claramente serviria ali, sei lá, várias pessoas. Ele tá fazendo aquela refeição enorme para somente os três. E vão ali trocar algumas farpas, alguns diálogos. A Alana revela que a Fred Lounges foi procurá-la, porque sim, tem um momento que a Fred vai atrás dela e começa a falar assim pra Alana, você tá saindo com o Hannibal, né? Ele era o seu professor, não é? E tal, você costuma transar com seus professores e tal, e a Alana comenta nesse jantar aí. E gente, é engraçado, porque a próxima cena, né, o Hannibal fala assim, antes a gente conhecia nossos próprios demônios, não sei o quê. Sei que a próxima cena realmente é o, o Hannibal sentadinho no motel ali que a Fred Lounge está, né? Esperando ela, todo coberto de plástico, todo coberto de plástico e ali esperando ela chegar. Só que ela não tá em casa. Fred Lounge, ela na verdade foi atrás do próprio Will, porque ela tá tendo umas entrevistas com o Will, né? E aí ela bate na porta, dá a volta na casa, os cachorros estão latindo, o Will não está em casa, aparentemente. E ela vai lá, dá a volta, ela vê uma espécie de barracão, né? Um lugar enorme assim. Nem tinha visto que ele tinha um local enorme assim, sabe? Onde o pessoal costuma guardar animais grandes, né? Aí ela entra lá, ela vê muitos plásticos pendurados, ela vê uma coisa impressionante, ela vê a armadura daquele cara lá, aquele assassino que vestia, sabe aquela armadura pneumática que aquele cara colocava para fingir que era um urso das cavernas? Ela vê aquilo pendurado e começa a fotografar, fotografar, fotografar. Ela arromba a porta, né? Porque ela tem isso, além de tudo, ela sabe arrombar muito bem as portas. E ela tá ali fotografando, ela vê o quê? Ela vê um freezer. Aí ela vai lá, o freezer tá fechado, a chave também, ela arromba também. Aí ela começa a fuçar o freezer, olhar o freezer, olhar o freezer. E adivinha o que ela encontra no freezer? Ela encontra uma parte de baixo da mandíbula do cara lá. Esse que se vestia, porque quando o Will montou a armadura nele, esse cara o Randall Tier, né? Tier, ele colocou tirou uma parte da mandíbula do cara e colocou outra parte, aquela mandíbula daquele urso das cavernas, né? Então, quando ela vê isso, ela já fica desesperada. Só que a porta do freezer está levantada. Quando ela fecha a porta, ela dá de cara com quem? Com o Will, né? Que tá ali. E eu vou te falar que é uma cena bem tensa, né? Porque até você tentar. A gente que assistiu a série sabe que, claro, que ele, de certa maneira, ele tá sendo, sim, contaminado pela perversão que o Lecter tá ensinando ali para ele. Mas ele também tem uma intenção, ele precisa prender aquele cara de alguma maneira, ele tem que provar para a polícia que tipo de pessoa que é esse cara, né? E ele tem que fingir que é algo parecido como ele. Então, quando a gente vê o Will ali parado olhando para Fred, ele tá olhando com aquela cara e fala para ela assim, ó, não é nada do que você tá pensando. E ela se desespera imediatamente, ela se desespera e ela já pega, saca uma arma e tal, começa a querer atirar nele, e vira uma confusão. E aí ela consegue sair correndo, ela sai fugida e corre pro carro dela. E aí, quando ela tá abaixada, assim, tentando ligar a ignição do carro, né? Ele quebra o vidro e arranca ela pela janela no vidro. Então você fala, né?
É uma cena super tensa. Você fala, cara, o que o Will vai fazer com ela, né? A impressão que dá é que, ele vai matar essa mina, né? Será que ele quer impedir de qualquer maneira ela de entregar ele pra polícia, né? Então, assim, pior que no momento que ela tava ali no carro, ligando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo, ela tava ligando pro Jack Crawford. Então, o Will puxa ela com tudo, ela começa a gritar. A única coisa que o Jack Crawford consegue escutar e fica gravado são os gritos dela. E aí a próxima cena tá lá, tá o Will e o Hannibal na frente do Jack Crawford e o Jack Crawford explicando assim pra eles, olha só, a gente tá investigando onde é que tá a Fred Lounges, eu recebi essa chamada dela aqui algumas horas atrás, pelas torres de celular foi identificado que ela estava nessa região, que é justamente a região do Will, né? Então você vê que, caramba, ela está ali, né? Se sabe dela, o que aconteceu com ela. E o Will fala assim, ela realmente falou que vinha na minha casa, só que ela nunca chegou. Aí o Hannibal fala assim, a Fred Lourdes com certeza tem vários inimigos, né? Mas aí o Jack fala assim, mas na sua região, ela tem vários inimigos, muitos inimigos também na sua região, próximo de você. Então fica meio assim, né? Meio, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quem está acompanhando, está assistindo aos poucos, também fica se perguntando o que o Will está se tornando, o que talvez ele já tenha se tornado, né? E, claro, ele tem que ser convincente para que ele possa poder enredar o Hannibal numa boa armadilha, ele tem que ser convincente. E o que ele faz? O episódio vai terminar com ele chegando na casa do Hannibal, ele até está lá com várias coisas ali para fazer um jantar e tal. E tá com o quê? Com uma carne enrolada num papel. Ele chega e fala pro Hannibal, ele dá o pacote pro Hannibal e fala assim, olha, eu trouxe aqui a carne, agora você vê como é que a gente pode fazer. O Hannibal abre, sente o cheiro, sente o aroma. E ele fala assim, essa carne aqui é o que? Vitela, né? O Will fala assim, vitela, dando meio que a entender que é carne humana, né? Então ele fala assim, vamos fazer então jantar, você me ajuda a fazer, ele fala pro Will, né? Então você fala, caramba, ele realmente tá ensinando o Will o que fazer, né? E eles vão se servir ali numa mesa lindíssima ali, com a lareira acesa, uma apresentação maravilhosa e tal. E aí eles começam a ter um diálogo, e é esse diálogo que dá o nome do episódio, dá o sentido para o episódio ter esse nome, porque eles começam a falar sobre esse negócio da carne, ela manter o gosto, né? Quando tem o abate do animal, que a carne pega de certa maneira o gosto. Já ouvi falar isso muitas vezes, né? O medo, o desespero, o estresse, né? E a carne adquire um gosto meio cítrico, né? E aí ele começa a conversar com Hannibal, Will, e fala assim, pois é, então, você sentiu algum gosto? Aí o Hannibal fala que sim. É um gosto estranho, é um gosto meio de porco, ele pergunta pro Will, e o Will fala assim, não, não é porco. Aí o Hannibal fala, é carne humana? Ele faz que sim, que é carne humana, né? E aí ele fala assim, pelo jeito foi essa carne tá com um sabor muito cítrico, então houve muito medo aqui, né? Aí o Will fala assim, é de uma fêmea muito magra e tal, ela morreu com muito medo. Então ele meio que deixa entender pro Hannibal que na verdade aquela carne seria a carne da Fred Lounges, né? Então, interessante que a gente não sabe, é a carne da Fred Lounges, entendeu? Ou é a carne do cara lá que ele teve que matar, né? Então, acho que é interessante, no final o episódio termina dessa maneira, só que ele termina com uma sobreposição do rosto do Will e do Hannibal, entendeu? Como se o Will tivesse se tornando Hannibal, né? Então, isso é muito legal, né? Vamos lá, agora sem curiosidades aqui, no finalzinho, né? O título do episódio, vamos lá, é Nakachoko, né? Tem muitos episódios aqui com nomes de comidas japonesas, né? Refere-se a uma sopa ácida
que é servida para limpar o paladar, né? Para tipo assim, como entre pratos, né? Você toma essa sopa, porque ela é meio ácida e limpa o paladar para um próximo alimento e tal. Seria o que o pessoal faz que nem tá tentando escolher um perfume, né? Cheirar um pouco de café e depois tentar cheirar outro perfume. Então é interessante, né? Porque você vê que não é um nome que está jogado no nada, né? É uma comida que tem uma referência com a situação que é conversada no final, não é? Vamos lá. Aqui também, entre as curiosidades, está aqui, ó. Os 4 pacientes que morreram sob os cuidados de Hannibal provavelmente incluem Franklin Froidevaux, possivelmente Benjamin Raspail. Vocês lembram, né, que é do Silêncio dos Inocentes? Cuja existência é sugerida em sorbet, porque eles não podem fazer referências diretas ao Silêncio dos Inocentes, né? Os 3 que morreram como ex-pacientes incluem Neil Frank e possivelmente Jeremy Olmsted, se Fred estiver contando o tempo de Hannibal na sala de emergência. Aqui é porque tem certo momento que a Fred ela fala sobre esses pacientes todos do Hannibal que morreram, sabe? E por que, né? Que morreram, né? Agora chegou a minha gata aqui, vamos ver se ela não derruba tudo. Aqui sobre o Vendigo. O Vendigo, ele foi adicionado essa mistura nessa cena de sexo, né? Pelo diretor, que é o Vincenzo Natali, né? A Caroline Davernas, que ela interpreta a Alana, ela disse que não sabia, né, que esse Vendigo estaria em cena até o dia das filmagens, né? Que foi meio assustador, né? E essa cena final, fundindo os rostos do Will e do Hannibal, ela foi ideia também desse diretor que é o Vincenzo Natali, que eu acho que é um grande diretor, né? Então interessante, né? Aqui se comenta também que o episódio apresenta esse capanga do Mason, que é o Carlo Deogracias, que está nessa mansão, né, da família do Mason e tal, que ele aparece no livro também, no livro Hannibal. O Michael Pitt, que é o nome do ator que faz o Mason Verger, ele disse que ele usa essa atuação dele meio que para ser um prequel, né, da atuação do Gary Oldman, né, no filme, né, do Hannibal e tal, no Dragão Vermelho. Então, legal, né, essa questão toda ali, eu acho que ele tá atuando muito bem o Michael Pitt, né. Uma coisa interessante é que o Mason Verger, ele fala que teve uma epifania de Natal, né? Aquele negócio que ele tá bolando, né? Que quer botar carne e tal, treinar os porcos para comer um ser humano vivo e gritando. Isso daí no livro, né? Diz que é uma coisa que acontece muito depois, porque ele já pensa nisso só, tanto que é assim no filme, né? Só quando ele já se deu mal por causa do Hannibal e tal, que é uma vingança que ele está cozinhando há muito tempo, né? Então é interessante, né, essa questão toda aí. Vamos lá. No romance também, no romance Hannibal, o pai de Mason, né, e da Margot, ele morre no mesmo ano em que o Mason vai concretizar aquele plano de atacar o Lecter, né? Ou seja, esse papai aí estava vivo ainda, enquanto o Mason foi desfigurado e paralisado, né? Então, na verdade, não tem isso, né? Eu acho que nem no filme e nem na série, mas de qualquer maneira é uma curiosidade, né? Aqui também o pessoal coloca como curiosidade aqui o Calo, né? O Calo é o capanga, né? Do Mason Verger. Diz que ele é retratado mastigando alguma coisa constantemente. E as pessoas acham que ele fica fazendo isso como uma espécie de animal, uma coisa meio animal dele, né? Uma espécie de ruminante, né? Ele fica tentando dar uma de ruminante, né? E fica mastigando alguma coisa o tempo todo. E sobre o manequim que é feito de carne e é perfumado com a loção, com os gritos rolando e tudo, é uma coisa que vem do romance, como eu falei, né? E tal. E tem várias coisas aqui que são meio pesadas, né? Mas é interessante para quem quer pesquisar, porque aqui na série eles são bem pudicos em relação a isso, né? Sugerem muito violência física, mas não sugerem violência sexual, ainda bem, né? Entre o que o Mason faz contra a Margot. Mas no caso, aqui no livro, o pessoal fala que é bem claro isso daí, são cenas bem pesadas e tal, né? E, bom, é isso então. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acabei tendo uma visitinha aqui no final, ó, a bonitinha da minha gatinha.
Quero que vocês comentem também para saber o que vocês acharam do episódio, se foi legal, se, sei lá, deu certo vir gravar aqui um pouquinho para poder diversificar, né? Então, contem para mim aí. E é isso, toda semana a gente está falando aqui sobre um episódio da série Hannibal, no nosso projeto que é o Festim. E claro, eu convido vocês a ajudar, né? A tentar nos ajudar, nos apoiar para que a gente continue esse projeto tão maravilhoso que a gente tem. A gente fala de séries aqui, né? A gente tem um projeto de cinema, de pesquisa cinematográfica. A gente tem grandes podcasts, diretores bem. Saca que as pessoas não gostam muito de fazer programas, né? Porque não dá aquela quantidade de view, né? A gente tem programas sobre Jodorowsky e tal. E entre vários cineastas interessantes, né? Todd Solondz, né? Então convido vocês a procurar a Masmorra Cine nos aplicativos de podcast em geral. Pode ser Apple Podcasts, pode ser Spotify, Amazon Music. É só procurar a Masmorra Cine, tá? E se puder, nos apoie, tá bom? Eu vou deixar o link do Padrinho logo abaixo aí. Tem Padrinho, tem Colabore Aí, tem Apoia-se. E tem o nosso Pix. O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Se você puder nos apoiar, a gente agradece, porque, que nem eu já falei anteriormente, quando acontece de quebrar algum equipamento, a gente consegue, né, com apoio, a gente usa o dinheiro do apoio para isso, né? Usamos para poder tentar montar um PC um pouquinho melhor, usamos agora para comprar microfone, então, por favor, nos apoie, tá? A gente agradece demais. E a gente se encontra no próximo festim, tá certo? Beijo para vocês.